Fala, amiguinhos! Beleza? Boa semana para todo mundo. O post de hoje é projetando o Grêmio contra o Criciúma. E o título já diz o recado que eu quero dividir com vocês. Roger sob pressão. E vejam bem, não é nem por uma situação de classificação ou projeção dela, porque apesar da derrota em casa para o Ituano, apesar do desempenho medíocre do Grêmio, nos últimos 3 jogos então foi pífio, ainda assim, né, e mesmo que você possa estar assustado com o crescimento de alguns times, o Londrina, por exemplo, ali na 5ª colocação, ao meu ver, né, analisando friamente, o Grêmio ainda está numa situação, vamos dizer assim, serena. Já esteve mais tranquilo, já esteve mais folgado, já esteve mais em ritmo de sossego. Só que, evidentemente, o torcedor do Grêmio comprova a cada jogo, às vezes até com resultados positivos, que está insatisfeito como o Grêmio joga com o grupo que tem, que ele é fraco, ruim, mas é caríssimo. Está insatisfeito com a falta de protagonismo do time. Está insatisfeito com a forma do time jogar, que, aliás, altera toda hora. E insatisfeito também com as escolhas do treinador. Na verdade, a questão Roger ela é um pouco mais complexa. E eu até tive a oportunidade de dizer diretamente para ele nos donos da bola na TV Bandeirantes. O déjà vu que fez com que o torcedor do Grêmio respaldasse o seu retorno é a régua que foi colocada em seu trabalho que ficou muito alta. O que se dizia, e eu estou incluso, Roger tem que voltar para o Grêmio para tentar fazer o Grêmio voltar a jogar futebol, que nos últimos anos foi definhando. Só que, infelizmente, e claro, tudo tem explicação, como eu digo para vocês, o grupo do Grêmio é um grupo fraco, o time do Grêmio é ruim e o grupo é pior, mesmo sendo caríssimo. Fruto dos desconhecimento dos dirigentes, das escolhas equivocadas de várias comissões técnicas e de uma noção equivocada de potencial de jogadores que, na verdade, até custam muito, mas jogam muito pouco. Ainda assim, o torcedor do Grêmio não engole isso. E gostaria que o Roger, pelo déjà vu, pelo legado que deixou lá em 2015, tivesse uma varinha mágica, vírgula, ou aspas, competência, para fazer o time jogar. E a gente vê que o Roger não conseguiu. E quando eu digo que não conseguiu, é porque não vai mudar isso até o final do ano. O Grêmio vai continuar jogando de forma medíocre, vai ter momentos melhores, momentos piores, mas de forma regular é um time que não desempenha. E ainda para complicar, tem algumas escolhas que o Roger faz que aparentemente são por carteiraço. Né? 2 primeiros volantes, porque tem que arrumar um lugar no time para o Lucas Leiva, que na verdade foi contratado para jogar como titular, mas com o crescimento do Vila Sante, Roger ficou de mãos atadas. E aí preferiu ele acomodar as coisas, ao invés de equilibrar o time. Eu sei, o Campaz é um jogador que não desenvolve, ele é um jogador, né, de pelada, né, não sabe jogar, ele joga bola, mas não joga futebol. Né? O Diego Souza faz gol? Faz, mas é um jogador que só joga se a bola chegar nele. Os extremas do Grêmio, com a lesão do Ferreirinha, são abaixo do medíocre. Né? E o Bitelo, ao meu ver, o melhor jogador do time, fica perdido, porque uma hora ele é segundo, uma hora ele é terceiro, uma hora ele joga pela direita e não consegue sequência. Os laterais do Grêmio são fraquíssimos, então, portanto, o time não desempenha. E todo esse bolo pressiona Roger, que foi vaiado na última sexta-feira, ouviu o torcedor pedindo de novo o nome do Renato, que é uma sombra dele e de qualquer um que treinar o Grêmio. Né? E eu temo que o jogo contra o Criciúma, em caso de resultado negativo, faça Roger, porque eu não acredito em demissão por parte da direção. Mas até pelo seu histórico, e é recente, o Roger não é o tipo do profissional que aguenta muito o tirão quando a pressão entra no vestiário.
E eu temo que o Roger acabe pedindo o boné antes de ele cumprir a sua missão, sim, de fazer o Grêmio retornar à Série A. E está muito próximo disso acontecer. O Grêmio tem 6 jogos em casa ainda. Né? Ah, mas o Grêmio está perdendo em casa. Sim, tem que jogar mais, é óbvio. Né? E talvez, se o Roger parar de tentar inventar e fazer um time equilibrado, sem escolhas com base na carteira, o time volta a ter um desempenho razoável, capaz, né? O mínimo suficiente, não precisa muito, para ganhar os seus jogos e aí garantir a classificação. Repito, eu não temo pela classificação do Grêmio, mas temo que esse ambiente que está estressado, né, ele acabe promovendo algumas mudanças radicais desnecessárias para o atual momento do Grêmio. Bom, mas 2023 aí vai ter eleição, não sei se o Roger vai ficar, mas o grupo tem que ser diferente, porque esse time aí, o Grêmio volta para a Série B. Né? E aí, bom, aí nós vamos falar sobre isso depois. Neste momento, o Grêmio tem que fazer isso. O jogo contra o Criciúma é perigoso. O Grêmio tem que tomar pontos. Né? Já estou até aceitando o empatezinho, embora o torcedor não queira saber disso, porque o Grêmio perdeu. Aliás, o Grêmio somou 1 ponto, repito, nos últimos 3 jogos. O Cruzeiro já despachou, o Bahia já foi. Tá o Vasco ali e o Grêmio, né, dando sopa pro azar. Mas ainda assim, de forma otimista, que o Grêmio consegue se recuperar. Mas temo pelo futuro próximo de Roger, que sim, voltando à origem do post, está sob pressão. E ela não é pequena, ela é muito forte, ela é muito grande. E, meus amigos, às vezes, no futebol, coisas óbvias não acontecem, mas coisas muito radicais nos surpreendem. O que vocês acham, hein? Tamo junto!